Nossa aula sobre liderança cristã, tá bem? Se você é chamado para a liderança, não tem como se esquivar disso daí, bem? Porque no caso da igreja, isso aí é uma designação que vem de cima para baixo, literalmente, vem do Cristo. A uns ele colocou na igreja para isso, né? Evangelista, pastor, doutor, professor, governo, socorro, ele mesmo colocou isso aí. Quer dizer que com o dom já vem uma responsabilidade, com a responsabilidade você terá que exercer aquele dom. No caso aqui da liderança, não tem como se esquivar. O Senhor Jesus deixou claro: eu não acendo lâmpadas para colocar debaixo da cama. Fica tranquilo. Jesus não é um incompetente. Primeiro, para dar o dom dele para qualquer um, porque ele disse: não lancei as vossas pérolas aos porcos e não deis as coisas santas aos cães. Você não é um cão, você não é um porco, e o dom não é uma coisa que se joga fora. Deus te deu uma capacitação, e é uma capacitação a princípio também só do Espírito Santo. Pode ser uma liderança reguiomar, uma liderança conjunta também, coordenada. Pode ser uma liderança quibernesis, de governo, com autoridade. Nessa hora que você vai ser chamado para a liderança, aí tem a questão da inexperiência, porque toda liderança é uma aventura e ela é inédita. Por mais que você tenha uma experiência, um cabedal, sabe? Você tem um currículo, um know-how, ainda assim é desafio inédito. Você tem que lidar com tomada de decisões o tempo inteiro. Aí pronto, lá vem aquele teste de nervos. Uma coisa que você vai ter logo de cara é um adversário chamado Shaitan, tá bom? Esse cara aqui é um verdadeiro diabo, tá bom? Esse cidadão aqui, ele realmente é um estrategista. Ele é um camarada opositor. A palavra Satã significa adversário. Então, esse aqui é o verso e esse é o ad, que é o que está do outro lado. Você tem frente e verso. Você tem um adversário, você tem um camarada que fica de frente para você, de frente. E ele está interessado na sua liderança. Ele está interessado em patrocinar você. Está interessado em comprar o seu passe. Está interessado em fazer uma aliança com você, te dar um apoio. Aí você fala: ué, mas ele não é um adversário? Ele não é o que vai causar a intriga? Pois bem, ele é um verdadeiro comunista sem vergonha, que ele paga para os dois lados. Porque o comunista, ele é assim, ele paga para os dois exércitos. O importante para ele é vender bala e arma. Então isso aqui é o diabo. Ele já fez as intrigas, estragou tudo, agora levantou-se uma liderança. No que levantou-se uma liderança, qual é o seu preço? Realmente, rapaz, isso aqui está uma bagunça. Ainda bem que você chegou aqui. Deus levantou você para você colocar a casa em ordem. E olha que você vai conseguir. Isso aí sabe, tem aqueles intriguentos ali. Aí o diabo, seu conselheiro, né, vai começar a fazer a parte dele. Porque além dele ser um adversário, ele tem um outro nome, que é diabo. E a palavra diabo, que você não gosta de falar, significa que é o difamador. Difamador. Não é acusador não, tá? Acusador é uma tradução fraca, não é acusador. É difamador. Isso aqui é no pé da letra, tá? Difamador. O que é o difamador? Ele vai pegar fama que existe, tá bom? E ele vai dividir a fama. Ele vai dar dois pontos de vista diferentes. Ele é o difamador. Quem você é pouco importa, mas o que aparenta ser importa muito. Então ele, enquanto o diabo, chegou aqui, sabe que Deus vai levantar a qualquer momento uma liderança espiritual, um Kivernese, ou um Regiomar mesmo, vai levantar a liderança. Esse líder vai chegar pelo dom do Espírito Santo para poder começar a colocar as coisas em ordem. E uma das características do líder levantado por Deus é fé. Outra característica é paciência. Outra é mansidão. Fé, paciência e mansidão. Crê em Deus, espera as coisas acontecerem e não se irrita do dia para a noite. Isso é um líder levantado por Deus. Não significa que ele é uma água morna. Significa que ele tem confiança de que vai chegar no lugar, vai dar certo. Uma das coisas que o líder levantado por Deus não pode ter é precipitação.
não pode se precipitar, nem em palavras, nem em ações. Precisa realmente ter aquele negócio de acordar primeiro, lavar o olho, escovar o dente, ver o que está acontecendo, para depois tomar alguma decisão, depois do café da manhã. Tem que ter essa prudência. Aliás, a prudência é uma das grandes virtudes da liderança levantada por Cristo. Ó. O que é a prudência? A cobra sabe que o pessoal detesta ela, então ela não vai ficar com a cabeça do lado de fora. Ela é cobra. Se ela é cobra, tem que ter prudência. Então ela vai ficar se esgueirando, sabe? Quando chegar alguma coisa por perto assim, ela já arma o bote, quer dizer, é cobra. Então o líder levantado por Deus tem prudência, a prudência das serpentes. Sabe que tem alguém na sua bota e que vai fazer a difamação. Ele vai espalhar um boato a respeito do líder ou da líder que está chegando entre os seus liderados, na sua equipe. E lá está você. Tem certeza que foi levantado por Deus. Não é porque alguém achou que você era bonito e inteligente. É porque alguém viu que um dom de Deus em você te deu uma responsabilidade. Fé em Deus. Fé em Deus e paciência, por causa que a paciência é a virtude do camelo. O camelo tem a paciência. Ele recebe um comando, ajoelha. Só tem um cara que consegue dar o comando para ele com uma frase pré-definida. É uma frase que ele vinha ouvindo desde que ele era camelinho. Ele já nasceu ouvindo aquela frase. Aquela frase significa, fica de joelho. Agora a outra frase é se levanta. E a outra frase é anda. E a outra frase é para. A outra frase é fica de joelho. Então ele aprende essas frases e ele só obedece esses comandos e ele só obedece aquela voz. E o que faz o camelo? Depois que ele recebeu a palavra anda, com a carga nas costas, ele morre, mas ele não para. Ele morre de cansaço, mas ele não para. Está com a língua de fora com sede. E olha que ele consegue ficar aí, atravessar o deserto inteiro, por até quase uma semana sem ter que beber água de novo. Hein? Isso é um bicho do deserto mesmo. Também quando ele para beber água, esquece, que ele vai abastecer o tanque. Mas aí ele armazena aquela água toda, ele não gasta aquela água toda que nem a gente gasta, né? O que acontece com o camelo? Ele aprende o comando e ele tem o símbolo da paciência, ele leva a carga. E se não der o comando para ele, para, ele não para. Ele leva, vai embora, some. Ele obedece comandos. Então o líder, levantado por Deus, tem fé, acredita no seu chamado e tem paciência para carregar a carga. E não senta, e não para, e não desiste, e vai embora. Ele espera a próxima ordem. E ele também tem mansidão, porque é provocado. Ou se tem uma coisa que a pessoa consegue fazer, é provocar o líder, tipo, tirar você do prumo, tirar você de você mesmo. E lá vai você, tem que aguentar esse tipo de gente. Vai ter que aguentar esse tipo de gente, porque você não é líder de máquinas, você não é um programador de computador, né? Você não é um assessorista que aperta botões e sobe e desce. É um ser humano que está lidando com gente que veio do mundo, que vive no meio da sociedade. E que vai ter que ter essa mansidão toda. Aí você sabe que você tem essa mansidão com o povo, porque você está em espírito. Mas quando você chega na sua casa, você tem a mesma mansidão? Não. Porque na sua casa é você com você mesmo. Então é ali que você fala, por favor, aqui não. Pelo menos aqui não. Me deixa. Me dá uns minutos aí. Porque também é um dom do Espírito, tá bem? Ou fruto do Espírito. Tudo isso aqui, ó. Dons e frutos, ó. E por último eu coloquei a prudência. Sabe que estão trabalhando com um adversário, que é o diabo. O bicho é difamador, tá nem aí para sua moral, tá bem? É um adversário, sabe como trabalhar de uma maneira adversativa, para deixar você bem divertido, tá bem? E aqui eu trouxe uma frase, inclusive, que é uma frase de um pensador que não é cristão, mas quando você está estudando liderança cristã, você vai descobrir que existem muitos líderes não cristãos que exercem uma boa liderança também. Aí vai fazer o que nem o Senhor Jesus nos ensinou a fazer. Você tem que coar os mosquitos, mas não pode engolir os cabelos. Coar os mosquitos é saber que isso aqui é um mosquito. Você não pode engolir um mosquito. Isso aqui é um mosquito. E isso aqui é um cabelo. Você não pode coar mosquito e engolir cabelo. Você tem que saber a diferença entre um e outro. O Senhor Jesus ensinou a gente que é possível olhar para Herodes e falar o seguinte: olha, o Herodes é uma raposa. O Herodes é uma raposa. Só que o Herodes, que era uma raposa para Jesus, ele era um líder excelente para Roma. E Jesus, com a prudência, pegou e falou o seguinte: manda dizer para aquela raposa que em 3 dias a gente se encontra. Por enquanto eu estou expulsando demônios. Jesus foi bobo de ir lá enfrentar a raposa? A prudência do Cristo aqui.
Aí o Senhor Jesus falou: seja prudente como as serpentes. Olha só, de repente você olha para o mundo à sua volta, líderes à sua volta que não são cristãos, não são da igreja, só que ele tem algumas qualidades que você pode observar. Pode observar. Eu tive tive bons líderes lá fora. Teve um que me ensinou muita coisa, porque eu fiquei muito tempo trabalhando com ele, eu aprendi muito com ele. Só que ele não era evangélico. Até hoje eu reproduzo alguns dos comportamentos que ele me ensinou na liderança. Na liderança, porque eu trabalhei no grupo que vocês já sabem aí por muito tempo, né? 10 anos, então não tem como você estar num grupo daquele tamanho, tomando conta de uma equipe de 20 pessoas e não aprender, absorver muita coisa. Que nem a irmã passava por muito treinamento também, muito treinamento, porque lá fora a gente é treinado para bater metas, bater meta, superar, ser excelente, estar entre os primeiros, é treinado para isso daí. Aí você fala, mas dá para trazer isso aí para o âmbito cristão? Com certeza dá, com o aditivo do Espírito Santo, isso é o aditivo. Aí aqui no caso eu trouxe uma frase, que é a frase de Confúcio, que não era cristão. Aí o Confúcio ele tem a frase que diz: onde o povo é forte, o governo é fraco. Onde o governo é forte, o povo é fraco. O que significa isso? Você é um líder, você é uma líder. E a sua liderança precisa ser forte, não é que ela pode ser forte. O líder necessariamente precisa ser forte. Não precisa ser tirânico, né? Mas precisa ser forte. Tem que ser resistente. Porque em um determinado momento você vai ser testado pelo diabo em várias versões, adversário. Qual versão que o diabo está vindo agora? Lula, paz e amor, né? Dilma, não estou nem aí. Bolsonaro ressuscitou dos mortos. Qual que é o líder que vai vir agora? Que tipo de líder que o Brasil precisa agora? Que tipo de líder que a igreja precisa agora na situação? Qual que é a versão que o diabo vai colocar aqui na prateleira? Você tem que ser forte. Tem que ser um líder que consiga mostrar a tenacidade dos dons do Espírito Santo, fazer a resistência e não perder a coroa. Sabe que o rei ele usa a coroa e ele não pode baixar. Se ele baixar aquela coroa, cai. E no caso do líder cristão, a hegemonia ou a realeza ou a liderança é isso mesmo. Tem que ser aquela resistência, mas tem que ser uma resistência santa. Pacífica, mas tem que ser forte. Tem que ser manso, mas não pode ser idiota. Porque senão, esse cara aqui consegue acabar com a sua moral, com o seu brilho, com a sua liderança e com a sua fé. Porque tem uma coisa que o líder cristão não pode deixar de fazer, é liderar. Você não consegue ver um líder cristão sentado no banco da igreja sem fazer nada. Ele prefere ficar em casa. Ele fica em casa literalmente, ele desiste. Ou ele está envolvido, ou ele sai fora, sai de cena. Não significa que os outros irmãos, tá, que ficam em casa são todos líderes também, tá? Já que não presta para nada, fica em casa. Não significa isso. E também não significa que todos os irmãos que estão vindo para a igreja tenham um chamado para a liderança. Mas uma coisa que incomoda uma pessoa levantada para a liderança é passar o tempo amargando o banco. Não tem jeito. Ele vai se coçar, vai dar um jeito de produzir frutos rapidinho. Bom, aqui na página 6, o autor pergunta para a gente: liderança é um dom inato ou é algo que precisa ser aprendido? Bom, essa é uma boa pergunta, né? Liderança, você nasceu para ser líder? Um bom treinamento vai fazer de você um bom líder? Ou tem alguma outra coisa aí que não foi falado para a gente? Então o que acontece é o chamado de Jeremias, tá bom? Você pega Jeremias é chamado para a liderança. Então ele é chamado. Primeiro ponto, ele não nasceu líder, tá bom? Não nasceu líder. Não nasceu líder. Mas ele recebeu um chamado. Esse chamado aqui, em linguagem paulina, é vocação, tá bem? Deus nos chamou com uma santa vocação. Esse chamado é uma vocação, já chama com uma vocação. Tem uma resistência. Jeremias oferece resistência. Só que ele é vencido. Não diga se eu sou uma criança. Foi vencido. Antes que você nascesse, eu te escolhi. Então Deus começa a fazer o reforço. Não nasceu líder, foi chamado.
E depois que ele foi chamado, aí vem o treinamento. Vem o treinamento, porque depois do treinamento, Deus pega e fala para ele: o que vês, Jeremias? Ah, vejo uma vara de amendoeira. O que vês, Jeremias? Vejo uma panela gigante com a boca virada para o norte. Jeremias, põe-te em pé, né? Desce a casa do oleiro. Jeremias, compra um campo em tal lugar e paga um dinheiro bom lá. E lá você vai e enterra. Deus começa a dar os treinamentos para Jeremias. Treinamentos por quê? Porque esse camarada aqui foi o único dos profetas, tá bem, que passou pelo cativeiro, sem ir para o cativeiro. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, Jeremias estava na cidade de Jerusalém, e ele ficou na terra, junto com os pobres. Não foi levado para o cativeiro. Deus treinou ele para ele ver a destruição de Jerusalém. E quando ele escreveu Lamentações, ele é testemunha ocular. Ele viu os soldados da Babilônia entrarem, estuprarem as mulheres, matarem as crianças e deixarem os velhos morrer de fome. Ele viu as colunas do templo virem abaixo. Ele foi treinado. Jeremias foi levado prisioneiro para o Egito. Depois voltou. Jeremias foi jogado no calabouço. Ficou lá enlameado com água até o peito. Não sei como não morreu de hipotermia. Talvez seja o chamado, né? Mas deveria ter dado uma hipotermia nele. Jogado no poço, deixado lá um poço cheio de lama, a temperatura baixou. E ele, mesmo assim, Deus tinha dito lá no começo da vocação dele que ele seria colocado como coluna, um camarada forte. Quer dizer que você não tem um líder que nasceu para ser líder, mas você tem uma pessoa que é vocacionada, inclusive no nascimento, tá vendo? Que é o caso de Jeremias. No nascimento ele foi vocacionado. As nações te dei por profeta. As nações. E prova de que a profecia se cumpriu é que em todas as nações do mundo você tem o profeta Jeremias na Bíblia Sagrada. Profetiza para todas as nações. E é um profeta messiânico junto com o profeta Isaías também. Profetizou sobre Jesus várias vezes. Profecias poderosíssimas de Jeremias também. Então está respondida a questão. Você é um líder? Você precisa ter nascido para ser líder? Não. Mas assim que você nasceu, ou para Cristo, né? Nasceu na igreja, aí Deus falou o seguinte: vai ser líder. E chegado em determinado momento, recebeu o chamado. Jeremias tinha aproximadamente entre 17 e 21 anos quando ele foi chamado. Isso aqui é a fase, tá bem? Entre os 17 e 21 anos. E depois serviu a Deus até o dia da morte dele, pobre, em Jerusalém. Esse é um exemplo. Agora você tem o apóstolo Paulo. Paulo é outro exemplo. Paulo fala que ele foi chamado para a liderança, mas ele foi chamado fora do tempo. Ele foi chamado como um abortivo. Ele nasceu por aborto. Um aborto rejeitado. Aí Deus foi lá e pegou o aborto, que era Paulo, rejeitado como fariseu, e tratou com ele como está escrito em Ezequiel. Vocês já devem ter lido no livro de Ezequiel que houve uma criança, tá? Desculpa. Houve uma criança que nasceu, era uma menina, inclusive, o profeta Ezequiel escreve isso aí. Era uma menina. E ela foi jogada no meio do caminho. Isso é um fato real, tá bem? E Ezequiel usa essa parábola, mas aconteceu mesmo. Então lá tinha uma menina, essa menina era uma criança, foi jogada no meio do caminho, e passando eu pelo caminho, eu vi você sendo na sua placenta, diz a profecia. Você estava na placenta. E eu peguei você no meio da sua sujidade, do sangue do parto ainda, limpei você, diz a profecia, e te levei para casa. Te levei para casa e na minha casa eu comecei a tratar você como uma odalisca, como uma princesa. E eu fui te enriquecendo. Quando você chegou na puberdade, na adolescência, começaram a surgir os seus seios. Você estava na idade dos amores. E eu resolvi te desposar. Então isso é um fato real. Um homem que achou uma criança, adotou essa criança, a criança cresceu e ele se apaixonou pela criança e ele resolveu que ele ia casar com aquela menina. E realmente, chegou na idade dos amores, ele pegou e desposou aquela criança, porque a partir da primeira menstruação já não é mais menina, já é mulher, tá bem? Então a menstruação coloca a menina. Isso aqui é cultura bíblica, tá? Vocês lembram lá aquela matéria que a gente estudou sobre cultura bíblica? Então a partir da primeira menstruação já não é mais menina, já é mulher. E aquele homem que tinha encontrado a menina na placenta, viu ela crescer, virar jovem, casou-se com ela e a enriqueceu.
enriqueceu, ela se tornou uma senhora do Oriente, uma grande senhora. Só que ela se envaideceu. E como ela se envaideceu, ela começou a se prostituir com os amigos do camarada que tinha colocado um monte de riquezas nela. Esse fato era real. E o que fez o Ezequiel? E junto com o Espírito Santo, pegou esse fato real e transformou isso aí numa metáfora entre Deus e Israel. Deus e Israel. Israel é a menina que Deus encontrou, desposou Israel, e depois Israel começou a se prostituir com outros deuses. Bom, ela é um abortivo, ela era para ter morrido, mas ela não morreu, ela foi encontrada. E é o que o apóstolo Paulo fala: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, mas Deus me chamou, um abortivo. E eu não quero reproduzir aquilo que Ezequiel falou lá com Israel, eu quero dar os frutos, porque Deus chama você. E aí tem uma coisa muito importante para alguns líderes também, que é o seguinte: não tem vocação para líder, não tem cara de líder, não tem nada de líder nele, mas é líder. Aí você fala assim: não, você é líder. Quem chamou? Deus. Não é possível, chamou, Deus chamou. Sim, cara. E vai ficar uma temporada aí mandando no povo, nas coisas de Deus. Mas pode, fica tranquilo, pode sim. Ele chamou Paulo, mas ele também chamou Pedro. E Paulo e Pedro são duas lideranças distintas, bem distintas mesmo. Pedro nem assumiu a liderança da igreja, para vocês terem ideia. Nem assumiu. Pedro pegou e passou para Tiago, irmão de Jesus. E o Tiago, irmão de Jesus, tinha mais autoridade que Pedro. Pedro não conseguia tomar conta da liderança da igreja de Jerusalém como Tiago. Agora Paulo não. Paulo assumiu a liderança de todas as igrejas dele e ainda assim teve resistência. Então é possível que um líder seja chamado por Deus e não tenha as características que você gostaria que ele tivesse, mas foi chamado por Deus. Isso chama-se vocação. Vocação. E por que eu tenho que respeitar um tipo de líder como esse? Você vai respeitar um líder como esse por causa do chamado, porque todas as vezes que você fez a um desses pequeninos, a mim você fez também. Não significa que você tem que se sujeitar calado, entendeu? Por causa que ele tem que passar por treinamento, ó. Tem que ser treinado, tem que ser admoestado, como Paulo fez com Pedro, né? Tem que ser admoestado, tem que ser corrigido, tem que ser orientado, tem que ser mentorado. Tudo isso aí tem que acontecer com uma pessoa que é inexperiente. Tem que acontecer. Agora, não pode ser desrespeitado nem desmerecido, porque aí quando você faz com ele, você faz para o próprio Senhor, e o Senhor coloca essas pedras bem no nosso caminho assim. E aí você e eu já tivemos vários pastores assim, fala a verdade.